TV Paraná Esporte de hoje, nós vamos falar sobre o Campeonato Paulista, sobre o Campeonato Paranaense, a recuperação do Arapongas nesse torneio da morte e também para falar sobre todo esse assunto, além daquele quadro já que está virando tradicional no nosso programa, o quadro Bola Fora, nós trouxemos para falar sobre todos esses assuntos um grande amigo meu, uma pessoa que há muito já queria trazer aqui no nosso programa como convidado, Marcos Cani. Marcos, obrigado pela sua presença aqui, meu irmão. É isso, rapaz, satisfação. Esteja à vontade no programa, você sabe que é um prazer, você é um amigo de longa data, nós começamos aqui trabalhar com o futebol desde quando eu era secretário de esportes, diretor de esportes da prefeitura, ali conheci a sua pessoa, conheci a sua família e eu tenho um grande prazer de tê-lo aqui no nosso programa. Ô louco, rapaz, prazer é meu, estar aqui na casa do Alexandre, né, TV Paraná, sempre muito solícito. E aqui nesse lugar, né, desse programa, tanto o nosso grande amigo, saudoso Maurinho, todos que vêm aqui, né, tem que falar e tem que falar mesmo, né, porque já participei aqui algumas vezes, né, e agora você está aqui brilhantemente substituindo. Não é substituir, porque o Maurinho é insubstituível, mas você está dando continuidade ao trabalho que ele vinha fazendo, né? Então, Ideraldo, e você como professor naquela época, você o Coquinho, né, mexendo no esporte, acho que uma época boa, né, que a gente gostaria de reviver novamente, e a grata satisfação de estar aqui conversando com você e com vocês, telespectador da TV Paraná. Lógico que a gente não deixaria de começar o nosso bate-papo e além da gente fazer os comentários que a gente tem que fazer sobre o Campeonato Paulista, sobre o Campeonato Paranaense, eu não poderia deixar de ser saudosista e voltar lá atrás e falar que Arapongas já teve uma equipe do Japão aqui em Arapongas, o Ryogo se estabeleceu aqui em Arapongas, onde o Marcos Cani fazia parte dessa equipe do Ryogo, juntamente com o Sérgio Onishi, de Londrina, e que é parente também do Marcos Cani. E nós tivemos uma equipe que, na época, não existia o futebol profissional, nós estávamos sem futebol profissional na cidade, e o Ryogo começou aqui disputando o Campeonato Paranaense de Aspirantes. Isso. Eu acho que isso ainda é muito claro na sua memória, né, Marcos? Nossa, muito. Foram 10 anos, né, de Ryogo. Eu acho que eu aprendi muito no futebol nessa época. Tudo que a gente hoje conversa na televisão, na rua, foi tudo conhecimento adquirido na época do Ryogo. Porque era um time com esquema profissional, com massagista, preparador físico, professor, treinadores, né? Eram 2 categorias, juvenil, juniores e aspirantes. Então nós mandávamos jogos dos aspirantes aqui, alguns jogos dos juniores aqui também. Então quem daquela época, 93, 94, 95, lembra, ia bastante gente no estádio, né? Então foi uma época boa que a gente movimentou um pouco o futebol. A gente só tem a agradecer por você ter dado essa oportunidade de a gente ter vindo aqui em Arapongas e ter jogado aqui. Foram bons jogos, aqui jogos do Londrina, União Bandeirantes, Matsubara. Foram bons jogos, né? E vieram bons jogadores jogarem aqui também. Então, é lógico que na época o poder público municipal e também o departamento de esportes, na época que eu era diretor do departamento de esportes, a gente preencheu uma lacuna que o futebol profissional estava parado em Arapongas. Foi quando que a gente, através de você, através do Tadeu na época, né? Do Tadeu, na época, a gente fez o contato com o Sérgio Onishi, que o Ryogo era sediado em Londrina. Isso. E nós trouxemos o Ryogo para representar o município de Arapongas e se tornou Ryogo Arapongas. E foram disputadas várias partidas aqui no Estádio dos Pássaros. E jogamos 2 jogos abertos também no Paraná, por Arapongas. Se não me engano, fomos vice-campeões lá em São Jorge do Ivaí. Tive outra oportunidade, eu não estou me lembrando. Mas jogo São Jorge do Ivaí, eu lembro que perdemos do PSTC, que o PSTC representava Cambé, se não me engano. Perdemos na final. Mas PSTC na época revelou vários jogadores do futebol aquele brasileiro, time deles tinha, se não me engano, Cleverson já estava naquele time de juvenil para juniores, né? E em seguida depois vieram Jadson, Fernandinho, etc, né? Toda aquela turma de jogadores que o PSTC revelou com o Atlético Paranaense e também na seleção brasileira. Marcos, você sabe que eu sou uma pessoa bem minuciosa na minha... Eu tenho uma coisa que eu trato muito bem, é a memória, né?
Eu gosto. Tá vendo aqui, ó? Eu Tudo na pasta, gente. Olhei aqui e falei, professor, o homem é fera. Eu gosto que, principalmente os dirigentes, cobro isso muito do atual secretário de esportes de Arapongas. Eu acho que a memória tem que ser preservada. Sim. Ali tem que ter um mural onde tem o ex-diretor de esporte, o secretário de esportes, como a escola deve ter um mural onde tem o ex-diretor. E também toda a história tem que ser registrada do que aconteceu no esporte de Arapongas, do que aconteceu dentro de uma escola. Eu acho que tem que ter registro. Então, por isso que eu guardo com muito carinho. E pastas igual essa, eu tenho acho que 20 pastas igual essa. Nossa. Onde tem fotos, onde tem... E aqui tem uma publicação, aqui tem algumas publicações de jornais na época, onde registra a presença do Hyogo em Arapongas em 1995, janeiro de 1995. E aqui até num ponto que eu gostaria de citar, que inicialmente o presidente do Hyogo no Brasil, Sérgio Onissi, estudava a possibilidade de montar uma equipe associativa aqui na cidade. E para tratar desse assunto, o Hyogo iria mandar todos os seus jogos, levando o nome de Arapongas, no Estádio dos Pássaros, e representando o município e até fazendo aqui um centro de treinamento. É lógico que se passaram-se os anos, mudou-se as administrações e as coisas também não fluíram da maneira que deveriam fluir. Porém, foram revelados grandes jogadores aqui. Eu até coloquei aqui para você, aqui no final, aqui tem a questão do Marcinho, um jogador de Astorga, revelado pelo Hyogo, que foi vendido para o Japão, né? Sim. Então, todas essas reportagens, a gente tem aqui o jogo contra o Londrina, jogo contra o Matsubara, jogo contra... Nós fomos assistir um jogo em Cornélio, não sei se você lembra, de noite assistir um jogo numa quarta-feira em Cornélio Procópio, do Hyogo contra o 9 de julho, na época, né? Tinha o 9 de julho, tinha um comercial. Mas é uma época saudosa. Eu lembro que quando fez essa parceria com Arapongas, e eu como araponguense, nascido aqui, eu estava morando em Londrina e já participando desse projeto do Hyogo, eu também, como falo a língua, também me ajudou muito essa associação com esse time do Japão. Então, eu fiquei muito satisfeito. Eu cheguei aqui com o Sérgio, com o presidente, com o Tadeu, todo mundo, já para ver a estrutura, e você, o Coquinho, recebeu a gente. E eu falei assim, eu tô aqui, eu moro logo ali em cima, perto do estádio e tal, e deu tudo, fizemos alguns churrasquinhos ali, né? Então foi uma época legal, e não deu certo porque o futebol era muito dinâmico, mudou muito, e o próprio Japão foi mudando, né, a mentalidade de investimentos. Então por isso que não deu muito certo a parceria, mas enquanto vingou, enquanto durou, jogadores depois vieram para o Arapongas na segunda divisão, o caso do Tatu, o Índio... mais uns 2 ou 3, essa parceria que o Hyogo emprestou para a Arapongas, depois quando, não lembro quem tocou o profissional, depois em 96, 97, para a segunda divisão do Arapongas Esporte Clube. Então, foi uma época muito boa. Então, eu estou até de ver esses recordes aqui. Hyogo vence e lidera os aspirantes. É uma época muito boa demais. Tem fotos, né? Tem fotos que registram. Essa molecada era muito boa. Nossa Senhora. Tinha um time que com vários garotos era a revelação. Tanto é que foi representar Arapongas nos Jogos da Juventude e nos Jogos Abertos. Nós disputamos os Jogos Abertos com uma garotada vamos dizer, nem juvenil não era. E lá nos Jogos Abertos você sabe como é que é, a disputa é acirrada, qualquer jogador, E nós disputamos e representamos o município de Arapongas com dignidade. Sim. Com dignidade. Essa é. Então aqui tem várias publicações. Hyogo enfrenta a União domingo em Arapongas. União de Bandeirantes. União de Bandeirantes também que eu tive o prazer de estar entrevistando. Ele é um tipo de um olheiro da federação. E ele é não, olheiro da federação não. Ele é o presidente da Associação dos Cronistas Esportivos do Paraná. E ele é de Bandeirantes. E ele falou com muito saudosismo do União de Bandeirantes. E eu acho que o União de Bandeirantes, pela sua tradição,
pelo tempo que tem no futebol paranaense, não poderia estar afastado de nenhuma das divisões do futebol. E ali né, era a usina, né, que comandava ali o União, né, na imagem do seu Meneghel. Seu Meneghel. E tem o Betão, que é treinador de goleiro, trabalhou vários anos no União, né? Então era um time forte. Então muitos jogadores bons saíram do União Bandeirantes, né? E depois que o Serafim Meneghel se afastou do União de Bandeirantes e se afastou também da usina, é que o futebol profissional começou a morrer em Bandeirantes. Infelizmente. Não vamos falar de uma cidade com potencial enorme de habitantes e de torcedores, mas vamos falar de tradição. União de Bandeirantes, que chegou até a disputar uma final de campeonato paranaense contra Londrina. Foram 3 jogos, 92, né? E jogou os 3 jogos no Estádio do Café. Teve em 95 também, tinha um time excelente, né? E vários times no União Bandeirantes. O próprio Matsubara também. Quando o Matsubara veio para Londrina, Matsubara e o Cambará ficava do lado de Bandeirantes. Então era uma região ali, e o próprio... Você ia para Cornélio, Cambará e Bandeirantes, só tinha time bom, que era o Comercial 9 de Julho em Cornélio, depois tinha em Cambará o Matsubara e o União Bandeirantes. Então era uma região boa. E fora a Platinense também, que é logo ali do lado. Platinense. E garimpavam vários atletas ali daquela região e daquela região do estado de São Paulo ali. Muito. Próximo ali, né? O goleiro Fábio do Cruzeiro saiu do União. O Nilmar, que está no Catar, hoje é para a seleção brasileira, também saiu de lá. Então, vários jogadores saíram daquela região ali. Então, só para a gente fechar esse primeiro bloco, nós temos aqui o Hyogo vence o Matsubara. Você veja, a gente tem uma coleção vamos dizer assim, de vitórias do Hyogo, né? O Arapongas recebe o Hyogo, que foi quando o Arapongas... o Hyogo fixou aqui em Arapongas o seu futebol, né? O Hyogo é vice-líder do certame. Não, foi uma época muito boa. Deixa eu ver quem era o treinador aqui na época. Um momento aqui. Perdi aqui. Era o Bugo, né? Era o Bugo. Encontrei o Bugo recentemente. Então, é o Bugo. Colocaram Buga, mas Bugo. é Bugo. E o Lívio também, Lívio Vieira. Lívio Vieira, exatamente. Lívio jogou aqui no Arapongas, jogou no Cruzeiro, no Santos. É um cara extraordinário. Muito tempo, uma época muito boa. Jogo fraco, o Hyogo empata com o Londrina. Esse jogo eu lembro muito bem, já na época com o Londrina já era uma guerra, entendeu? Olha a escalação do Londrina. Eber, Vladimir, Amarildo, Juliano, que depois se profissionalizou, Clodoaldo, Luiz, Sidney, Denis, Alaor e Silvinho. Alaor, que é sobrinho do professor Dirceu Marino, né? Isso, ela hoje está em Santa Catarina, já pendura a chuteira, mas é um dos grandes atacantes do futebol brasileiro. Sem dúvida. Destaques da partida pelo Hyogo, Kleber e Marcinho. Kleber, lembra do Kleber zagueiro, depois ele foi o Matsubara, depois ele jogou no time interior de São Paulo, agora ele é diretor de futebol lá no Nordeste. Um zagueiro muito bom. E o Marcinho foi a escalação do Hyogo, Japão. Odilon, Tamegawa, Reginaldo, Kleber e Ricardo. Marcinho, Mocoto e Cleiton. Alexandre, Leandro e Índio. Depois o Índio foi vendido para o Panathinaikos da Grécia depois. Verdade. Nossa, é muito bom. É bom muito relembrar essas coisas, porque... E o Marcinho aqui, ó. O Marcinho ligava, ele era um menino muito novo, de Astorga. Ele falou assim, minha mãe é costureira, eu quero fazer um puxado no fundo da minha casa. E será que se eu ficar 90 dias no Japão, eu vou conseguir fazer um puxadinho para ela fazer uma salinha de costura para ela? Rapaz, no primeiro mês você já guarda o dinheiro lá, no segundo mês você já manda um dinheirinho que já dá para comprar o tijolo, o cimento. E o terceiro mês dá para você pagar a mão de obra, entendeu? No primeiro mês já queria vir embora, chorando, porque estava num lugar diferente e tal e tal. E, enfim, ficou mais 90 dias, depois 180 dias, queria ir embora. Aí eu falei pro japonês lá, segura esse menino aí, que ele ainda tem que terminar a casinha dele, ele tá reformando a casa dele. Segura mais um pouco. Aí sabe o que o japonês fez? O chefe lá pediu para ele começar a dar aula para criança de 5, 6 anos. Entendeu? Aí ele se animou. Entendeu? Ele com 20 anos de idade dando aulinha no horário vago para criancinha de 5, 6 anos,
Sou mestre, sou professor. Chute, aí ficou mais 90 dias, ficou 9 meses lá no Japão, pegou um dinheirinho bom, mas muito bom menino, daí de Astorga. Mas vamos encerrar esse primeiro bloco nosso, vamos voltar no segundo bloco falando, nosso destaque sem dúvida nenhuma é o nosso Bola Fora nesse segundo bloco. Nós vamos falar sobre o regime ditatorial que se estabeleceu na Federação Carioca de Futebol. Então, no segundo bloco, voltamos com Bola Fora. Auto Posto Pra Frente Brasil. A sua parada é aqui. Só aqui você encontra um posto completo. Combustível 100% qualidade Ipiranga. Oficina mecânica, autoelétrica, rampas para troca de óleos e filtros, controle telefrotas e conforto no restaurante, lanchonete, com internet wireless e banheiros apropriados. Nossa missão é oferecer serviços de qualidade, segurança e responsabilidade. Somos um posto ecoeficiente, respeitando o meio ambiente, novos ares, novos rumos. Contamos com a confiança das marcas Ipiranga, a MPM e Jet Oil. Bem-estar que só se adquire em uma boa estrutura. Auto Posto Pra Frente Brasil. Atender bem para atender sempre. BR-369, quilômetro 181,2, próximo ao pedágio. Fone 43 3152 2220. Ligado em ofertas Energita, mais energia para você. Confira nossas ofertas. Mangueira de LED branca apenas R$ 6,80 o metro. Ventilador de teto em diversas cores, apenas R$ 84,99. Lâmpada Ouro Lux, apenas R$ 21,50. Conheça o showroom de iluminação, com preços super especiais. Veja nossa completa linha de materiais elétricos. Energita, Rua Guaratinga 295. Fone 3152-3152. Arapongas prefere sempre o melhor. Moli Center. Terça é dia de feira no Moli Center. Excelência em frutas e verduras com preço abaixo do custo. Quarta é dia de carne no Moli Center. A melhor carne da cidade com preços imbatíveis. A padaria mais completa, com tudo que você gosta. Comprar no Moli Center é bom demais. Moli Center. 3 lojas na cidade para ficar pertinho de você. Moli Center. Bom e barato do jeito que você gosta. Proteja o seu maior patrimônio, a sua vida e também as conquistas que você fez ao longo dela. A Condor Seguros tem sempre um plano para todos os tipos de coberturas para atender às suas necessidades. Seguros de vida, veículos, residência e empresa. Solicite um orçamento sem compromisso. Condor Seguros tem a tradição de anos com a qualidade e um atendimento personalizado. Rua Condor 486. Telefone 3172-3919. Nesse segundo bloco, voltamos conversando com o Marcos Cani, que nos está honrando com a sua presença aqui hoje no TV Paraná Esporte. Marcos, alguns programas atrás nós instituímos um quadro no TV Paraná Esporte que se chama Bola Fora. Essas furadas, essas bolas fora, essas erradas, que não só jogador de futebol, como qualquer desportista, como dirigente esportivo, tem feito com o futebol profissional, tem feito com os esportes de uma maneira geral. No último programa, nós falamos um pouquinho sobre o racismo, né? Sobre a intolerância, que isso tem acontecido muito nos gramados brasileiros, infelizmente, né? Infelizmente, nós que dizemos ser um país onde respeitamos todas as raças e tudo, está acontecendo muito, infelizmente. E no último domingo aconteceu novamente. E eu acho que tem que banir isso aí do futebol. Mas no quadro de hoje, do Bola Fora, nós vamos falar sobre um assunto importante e que, na verdade, mexe de uma forma direta com todos os dirigentes do futebol brasileiro. É um mau exemplo. Então, com vocês, o nosso quadro Bola Fora. O Bola Fora de hoje vai para o presidente reeleito da Federação de Futebol do Rio de Janeiro, a FERJ. Eleições na Federação de Futebol do Rio de Janeiro. É uma vergonha, em tempos atuais, termos os clubes do Rio de Janeiro reféns de um sistema eleitoral. Para que tenhamos um entendimento sobre essa prisão sem grades em que vivem os principais clubes do futebol carioca, entenda bem que um dirigente articula para se manter de uma forma ditatorial à frente de uma instituição.
mobilizou-se uma candidatura única à reeleição em contraposição aos principais clubes do futebol carioca, que são Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo, que pedem urgentemente reformas, tanto no futebol carioca, como também uma transparência na administração da entidade da Federação de Futebol do Rio de Janeiro. O sistema implantado eleitoral torna impossível apresentar uma candidatura capaz de vencer e se contrapor ao atual administrador e mandante do futebol carioca, o seu Rubens. E os clubes citam que vários fatos determinam que fica difícil você montar uma chapa. Por exemplo, cita-se alguns fatos que ocorrem. Marca-se eleições com editais publicados em períodos e épocas inapropriadas, como véspera de carnaval, e com registro de candidatura de chapa até 7 dias antes da votação. E observou-se que nesse tempo entre o edital e o registro da candidatura, que é 7 dias antes da eleição, que houveram somente 8 dias úteis, isso em virtude da realização do Carnaval no Rio de Janeiro. Essa é um dos fatos que colaboram para não ter uma chapa de oposição. Isso tudo fundamentado e idealizado pelo mandante do futebol da Federação, o presidente da Federação do Futebol do Rio de Janeiro. Até um dia antes da publicação do edital das eleições na Federação de Futebol do Rio de Janeiro, não se deixava ninguém saber que dia que seria a eleição. O colégio eleitoral, com direito a voto com clubes da primeira, segunda, terceira divisão, clubes amadores e também ligas municipais, são que compõem o colégio eleitoral. Então, até no colégio eleitoral, existem ligas municipais que elegem o presidente da Federação de Futebol do Rio de Janeiro. Pasmem. Votos com peso diferente. Peso 6 para os clubes da Série A, peso 4 para a Série B, peso 2 para a da Série C e peso 1 para as ligas municipais e para os clubes amadores. Para se ter uma ideia sobre isso, Vasco, Flamengo e Fluminense e Botafogo, nessa eleição tem direito a apenas 24 votos. Juntos tem direito a 24 votos, de um total de 264 votos. O jogo político se estabelece. O mandante ele tem o amplo apoio dos pequenos clubes. O mandante Rubens Lopes, ele propicia aos clubes e ligas amadores doação de bolas, camisas e todas essas coisas que a gente vê na política tão tradicional do Brasil. Ele faz também a política dele com os clubes cariocas, seja das ligas amadoras e também as ligas, os clubes amadores. Para se registrar uma candidatura, é necessário 3 assinaturas de clubes da primeira divisão, segunda e terceira divisão, e também 3 assinaturas de clubes amadores e de clubes das ligas amadoras. E quem assinou para uma chapa não pode assinar para outra. Então, as ligas amadoras e também essas ligas municipais, os clubes amadores, eles se veem oprimidos porque eles recebem as benesses durante todo o ano, durante a época inteira, e ficam reprimidos de poder apoiar uma nova chapa ou colocar assinatura para se criar uma chapa de oposição. A relação de eleitores é bem curiosa, especialmente dos clubes amadores. Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo dividem um espaço com, por exemplo, Associação Amigos Oliveira Futuro Talentos, Associação Esportiva Piscinão
de Ramos. Joga lá na água. Associação Cultural Esportiva Mamaó. E pasmem, Colônia Juliano Moreira. A Colônia Juliano Moreira funciona dentro de uma clínica de recuperação psiquiátrica do Rio de Janeiro. É pra rir. E as principais reivindicações dos grandes clubes carioca, além da mudança no sistema eleitoral, é a transparência da federação e a redução de 10% para 5% a participação da entidade nas rendas. E também a redução das datas do estadual do Rio de Janeiro. É uma palhaçada, né, Marcos? Olha, isso aí no Rio de Janeiro, depois que o Caixa d'Água saiu, porque ele já tinha alguns problemas, quando esse Ramos entrou, ele disse que ia fazer uma coisa totalmente diferente, ia fazer uma limpa na federação, só que toda a federação, como ela não é uma entidade privada e ninguém pode chegar lá e querer ver o faturamento dele, as finanças deles, então eles fazem o que querem. Então é uma mamata o cara tá lá. Tivemos aqui na Federação Paranaense, na época do Riogo mesmo, o Naireves Moura. O Naireves Rolim de Moura. Foi deputado, foi preso por inúmeras falcatruas que ele fez. E ele vinha a cada 2 anos, se não me engano, vinha no escritório dar a benção. Qual que era a benção? Tá precisando do quê? Bola, uniforme. E eu via isso daí. Ele vinha para comprar o voto. Então ele ia todas as cidadezinhas pequenas que tinham as agremiações filiadas à federação e pedia lá. Agora, o Cury também aqui na Federação Paranaense está fazendo um trabalho um pouco melhor, mas mesmo assim a gente do interior sofre, né? Então, o que você falou aí é típico de falcatrua. Então, não sei o que estão... Agora, tá o Bom Senso Futebol Clube que tem os atletas, né? Mas não adianta só atletas ter bom senso se os clubes também não colaboram. Os clubes também, os grandes clubes devem para a União, devem impostos, devem muita coisa, não tem transparência. Você vê que o caso do Neymar é o primeiro, é um exemplo claro, clássico disso, onde o clube ganhou muito pouco, entendeu? E o clube que revelou, e quem tem o nome é o clube, não o empresário ganhou demais, né? Então aqui é Arapongas, quem tem o nome é Arapongas. O Adir Leme é dono do CNPJ, é diferente. Mas um Santos, um Palmeiras, um Flamengo que tem nome, o clube tem nome e o empresário que ganha. E o clube não ganha, isso que é o problema. E o exemplo clássico aqui em Londrina, que acabou Londrina não tem mais nada. É SM Esportes que comanda o Londrina. Londrina Esporte Clube não tem nem sede própria, não tem mais. Vendeu até a sede Campestre. Não tem mais nada. Então, o clube Londrina não ganhava absolutamente nada. E agora, nas vendas dos jogadores, a SM Sport dá 5% ao Londrina. Faturou bem porque a SM Sport vendeu 9 milhões de reais em jogadores. Então, 5% é do Londrina desses 9 milhões. Faturou um pouquinho, mas poderia faturar muito mais. Agora a gente vê, né, Marcos, a Federação Gaúcha de Futebol muito bem administrada. Santa Catarina. A Federação Catarinense de Futebol muito bem. A nossa federação, apesar da gente ter críticas em relação aos clubes do interior... Mas melhorou muito. Melhorou muito em relação ao Naireves Moura. E São Paulo, existe sim uma presidência firme, as eleições são feitas com transparência e tal, tudo. Os times da Série A1 recebem 2,5 milhões de reais para fazer a Série A1. Por isso que quando um time cai para a segunda divisão, o presidente do time se descabela, porque ele perde esse dinheiro. Isso é outra coisa que acontece no futebol do Rio de Janeiro. A distribuição dos direitos de transmissão diz que é uma palhaçada lá. Diz que esse Rubinho, ele é chamado por Rubinho. Esse Rubinho diz que é pior do que o Caixa d'Água. É pior que o Caixa d'Água. A gente não estranharia muito se visse aí lá no Nordeste, que existe ainda aquela forma de administrar dos senhores usineiros, né? Mas aqui no futebol do Rio de Janeiro está na hora dos clubes se movimentarem de uma outra forma e não participarem até de um campeonato estadual que eu acho que vai esvaziar a competição. Sem dúvidas. Eu acho assim que a FIFA, quando escolheu o Brasil, ou antes de ter escolhido o Brasil, ele deveria ter vindo no Brasil e vasculhar como é que é o futebol no país. Porque a FIFA se diz um exemplo mundial de fair play, de organização e etc, etc. Administração. Tudo que você faz no futebol, você vai para a justiça comum, a FIFA vem impune. Por quê? A FIFA diz que você tem que resolver desportivo. Isso. Então, eles deveriam ter vindo no Brasil verificar como que é administrado o futebol internamente.
Porque vocês vão transmitir o futebol do Brasil para o mundo. Vai ser uma Copa do Mundo para o mundo, né? Então, o pessoal da Europa vai achar que o futebol no Brasil é o melhor do mundo, né? Em organização e etc, com estádios maravilhosos, né? E é mentira, né? Isso é totalmente mentiroso. Tá aí o exemplo da Federação Carioca, que é tudo feito debaixo dos panos, né? Então, senhor Rubens Lopes, está na hora de uma mudança, né? Está na hora de mudança, o exemplo tá aí, a seriedade com que tem que se tratar do futebol profissional não é com falcatruas, com eleições decididas na madrugada, com editais colocados em cima da hora, não é feito dessa maneira. O futebol profissional tem que ser levado a sério, porque o envolvimento é órgãos de comunicação, é jogadores, é família de jogadores, é empresário, por que não? É as empresas investindo no futebol através de patrocínio, através de televisão, é o meio de comunicação que está presente. Então tem que ter respeito a isso. Então o Bola Fora realmente é muito grande, seu Rubens, seu Rubinho, presidente reeleito, infelizmente, da Federação de Futebol do Rio de Janeiro. Então, Bola Fora dessa semana é para você, Rubinho, presidente Bola reeleito. Fora. Bola Fora. Bola Fora. Então, na próxima semana, teremos mais algum assunto diferente para se tratar aqui no nosso quadro Bola Fora. Encerrando o segundo bloco, nós vamos, no terceiro bloco, voltar com Marcos Cani e vamos falar do que interessa aqui para nós. Nós vamos falar do Campeonato Paranaense, do Arapongão, que está vivo no Torneio da Morte, e esperamos que na próxima rodada nós já tenhamos a nossa classificação, felizmente a nossa... vamos se fazer presente e vamos fazer a tarefa de casa, ou seja, vamos ficar na primeira divisão, porque o torcedor de Arapongas merece futebol profissional. O torcedor de Arapongas gosta do futebol. E nós teremos o ano que vem, se tudo der certo, o Arapongão na primeira divisão. Ligado em Ofertas Energita. Mais energia para você. Confira nossas ofertas. Mangueira de LED branca a apenas 6,80 o metro. Ventilador de teto em diversas cores, apenas R$ 84,99. Lâmpada Ouro Lux, apenas R$ 21,50. Conheça o showroom de iluminação com preços super especiais. Veja nossa completa linha de materiais elétricos. Energita, Rua Guaratinga 295. Fone 3152-3152. Arapongas prefere sempre o melhor. Molicenter. Terça é dia de feira no Molicenter. Excelência em frutas e verduras com preço abaixo do custo. Quarta é dia de carne no Molicenter. A melhor carne da cidade com preços imbatíveis. A padaria mais completa, com tudo que você gosta. Comprar no Molicenter é bom demais. Molicenter. 3 lojas na cidade para ficar pertinho de você. Molicenter. Bom e barato do jeito que você gosta. Auto Posto Pra Frente Brasil. A sua parada é aqui. Só aqui você encontra um posto completo. Combustível 100% qualidade Ipiranga. Oficina mecânica, autoelétrica, rampas para troca de óleos e filtros, controle telefrotas e conforto no restaurante, lanchonete, com internet wireless e banheiros apropriados. Nossa missão é oferecer serviços de qualidade, segurança e responsabilidade. Somos um posto ecoeficiente, respeitando o meio ambiente. Novos ares, novos rumos. Contamos com a confiança das marcas Ipiranga, a MPM e Jet Oil. Bem-estar que só se adquire em uma boa estrutura. Auto Posto Pra Frente Brasil. Atender bem para atender sempre. BR-369, quilômetro 181,2. Próximo ao pedágio. Fone 43-3152-2220. Proteja o seu maior patrimônio, a sua vida e também as conquistas que você fez ao longo dela. A Condor Seguros tem sempre um plano para todos os tipos de coberturas para atender às suas necessidades. Seguros de vida, veículos, residência e empresa. Solicite um orçamento sem compromisso. Condor Seguros tem a tradição de anos com a qualidade e um atendimento personalizado. Rua Condor 486. Telefone 3172-3919. Terceiro bloco, Marcos Cani.
Campeonato Paulista, que está muito ligado a nós aqui. Nós tivemos as quartas de finais. O São Paulo foi eliminado pela Penapolense, o Botafogo pelo Ituano, o Santos eliminou a Ponte Preta e o Palmeiras do Bragantino. Mas no último final de semana foi a semifinal. Semifinal onde reuniu o Santos e a Penapolense, que deu um trabalho imenso para o Santos na Vila Belmiro. O gol do Santos, da classificação do Santos para a final, saiu no finalzinho do jogo. E o Palmeiras, de novo, morreu na praia. Infelizmente, sabe que eu sou palmeirense e você também, mas o nosso time não mereceu chegar, apesar do que a gente, como observador do futebol, a gente vê que desde o jogo com o Bragantino já houveram-se situações que impediram do Palmeiras desenvolver um melhor futebol contra o Ituano. Problema de contusão, o Valdívia apanhou muito no jogo contra o Bragantino e a arbitragem pouco se fez em relação a isso. E também no jogo contra o Ituano, já começou eliminando de campo talvez o nosso atacante mais perigoso, Allan Kardec, que é o Allan Kardec. O Fernando Praz também saiu machucado. Saiu machucado, foi foi fatídica, né? O Valdívia entrou com 5 minutos, já sentiu a contusão. Achei que o técnico do Palmeiras deveria ter começado. Se ele sabia que poderia usar o Valdívia, por que não começar com o Valdívia e já fazer o placar do jogo? Ele ficou com medo de queimar uma substituição logo de início, né? Vai que com 15 minutos de jogo ele sente, né? Então ele estava liberado para jogar 15 minutos. E infelizmente não deu certo. Mesmo ele machucado, ainda jogou bem, né? Ainda criou algumas jogadas, teve 3 ou 4 jogadas dele lá, mas foi um dia que não deu certo, infelizmente. Mas assim como não deu certo pro São Paulo, não deu certo pro Corinthians, né? Tem um atrás da câmera ali que ficou, né? Tá assim, porque é corintiano. Fazer o quê, mas, né? rir da desgraça dos outros é bom, né? A gente riu depois, mas quem ri por último ri melhor, né? Então o Santista tá contente. Mas o Palmeiras, ele é um fato assim, que é um time que não esperava até onde chegou. Então é um time que saiu da Série B, desacreditado, com jogadores sem muita expressão e com jogadores baratos. Montagem ainda, né? Jogadores onde o Palmeiras não disponibilizou de dinheiro para trazer eles. Jogadores que, alguns da base, que já eram do Palmeiras, que retornaram. O caso do Wendel, lateral direito, que já está há 6, 7 anos do Palmeiras. E jogadores que vieram sem custo. Então é diferente de um Corinthians, no São Paulo, que gastaram dinheiro para trazer certos jogadores. E o Santos, a maioria é categoria de base, onde mesclou com jogadores mais experientes. Que a gente vê o Palmeiras dando importância a isso aí agora, as categorias. Sim, o Gilson Kleina gosta. Tem surgido vários atletas. É dessa forma que tem que lidar com o jogador. Então é muito difícil. Então o Palmeiras está no caminho certo para o brasileiro. Eu acho que mostrou que o time tem garra, tem condição. Uns 3 ou 4 jogadores com uma técnica mais apurada para manter o nível, né, dentro dos 90 minutos. E é isso. E agora é pena, foi o Corinthians. Eu acho que o Corinthians foi fez um paulista muito ruim. Essa transição de Tite para Mano Menezes não deu muito certo, porque o Mano tem um jeito de lidar com o jogador, o Tite tinha outro, né? Então muitos jogadores não gostaram, o caso do Pato. Então mas pro brasileiro o Corinthians vem muito forte. O Luciano, lógico que você tem observado que ele é corintiano, né? Nosso cinegrafista. É o jeito dele. Mas desde o início a gente fala aqui que a maior besteira, a maior bobagem que a diretoria do Corinthians fez foi a troca de Tite por Mano Menezes, né? É questão política, muita coisa interna que a gente não sabe, né? E as pessoas comentam. E então o Mano veio justamente para reeditar aquele bom trabalho que ele fez há uns 4, 5 anos atrás, né? A gente sabe que isso não funciona no futebol, né? Ele tem que ter as peças, né? Mas infelizmente ele pegou o time já certo. O Emerson tá ali com um contrato no Corinthians, mas não foi, os dois não se bicaram, quer dizer, então não tem jeito. O Danilo tá querendo já parar, então o Corinthians tem muitos jogadores bons, mas jogadores caros, jogadores já final de carreira, né? Então que não dão mais aquele pique, né, sabe? E tá contratando jogadores como o Bruno Henrique, do Londrina, alguns jogadores que veio do Avaí, esse jogador recém-contratado do Avaí é muito bom jogador. Ele está buscando em times de menor expressão para ver se dá alguma coisa, né? O fato é que o Palmeiras
não fez por merecer a classificação, né? Se a gente for analisar o jogo do Ituano, ele jogou muito mal, muito passe errado. A gente estava ali próximo dos 20 e poucos minutos do segundo tempo, com 43 passes errados. É muita coisa. E o Ituano, o Juninho Paulista, que é o gestor do time, que é o presidente. Uma defesa muito bem postada. Isso, e o Doriva, que é ex-jogador da seleção brasileira, volante, né? E ele é o treinador. Então o Doriva já está há 4 anos com o Juninho Paulista. Então é um casamento que deu certo. A Penapolense está com o Narciso. A Penapolense jogou aqui com o Arapongas e nós ganhamos de 1-0. Esse mesmo time que jogou contra o Santos. Exato, isso que eu ia falar. Entendeu? Então... E o Santos passou um sufoco, né? Dentro da Vila Belmiro, mas aí que eu digo, aí já é jogadores. O Oswaldo Oliveira, ele mudou o time no intervalo. Ele é um grande treinador, ele mudou o time. Com sinceridade, o que me dava esperança do Palmeiras numa final com o Santos era justamente a experiência que o time do Palmeiras tem e a falta de experiência do time do Santos. Porém, agora o Santos vai jogar com um time que não é experiente também. Então, a possibilidade do Santos ser campeão paulista é muito grande. E vou falar para você, merece, porque são 6 anos consecutivos que o time do Santos chega à final do campeonato. É merecedor, porque a ideia do Santos de sempre lançar 4, 5, 6 jogadores novos da base, como é o caso aqui do Gabigol, do Germânio, que já está com 20 anos, né? Esse menino que fez o Yuri, né? Que fez o gol, deu o terceiro gol. Então são todos meninos que o Santos vai lançando e sempre com jogadores experientes. Né? Então qual é a meta do Santos? Qual que é o pensamento do Santos? Molecada, joga sem preocupação, faz ali só marca onde tem que marcar e joga o que tem que jogar e os mais experientes dão a cobertura. E é assim que o Santos vem ganhando jogos. Você vê, às vezes, o time do Santos tocando bola pra lá, pra cá e fazendo gol. Mas que eles jogam com alegria, jogam sem preocupação do treinador xingar ele e tal. Então eles deixam a molecada jogar. Essa é a diferença do Santos. Assim que foi com o Robinho e Diego, depois veio, o mais recente, veio o Neymar, né? E agora com essa molecada aí que tá chegando aí, que realmente é um dos grandes do futebol brasileiro já para o Campeonato Brasileiro. Muito bem. Acho, afinal, Santos e Ituano, eu acredito que o Santos deve levar esse título do... São 2 jogos no Pacaembu, né? Porque o campo do Ituano ele está em reforma, só cabe 8 mil pessoas, e a Vila Belmiro também não tem a capacidade de acima de 15 mil. Então, eles querem um campo acima de 22 mil, e foi Pacaembu, e foi de comum acordo. E como seria se fosse Santos e Palmeiras, seriam 2 jogos também em São Paulo. No Pacaembu, com certeza. E o Juninho Paulista está gritando de alegria, porque são 2 jogos no Pacaembu. Se der 30 mil pessoas em cada jogo, ele paga a despesa de 2 meses do Ituano, entendeu? Então, o Juninho deu uma entrevista no Sport TV recentemente, essa semana, e ele falou bastante de como gerir um clube assim, de interior, a dificuldade que ele tem. Então ele falou assim, 2 jogos com 30 mil pessoas, eu tô nas nuvens. Que eu não tenho isso em Itu, né? Então a reforma no campo não demorou, então por isso que não vai ser em Itu. Mas Itu até São Paulo é pertinho, então não tem problema nenhum. Passou pertinho para ter uma final de 2 times do interior, né? Pois é, ia ser bonito. Final caipira. Se o... Reeditar em 89, que deu Novo Horizontino e Bragantino, né? Pois verdade. A final caipira, que o do Novo Horizontino, o treinador Nelson Batista, e do Bragantino era o Vanderlei Luxemburgo. Então, Campeonato Paulista, as finais começam nesse domingo, já, porque no meio de semana nós temos Copa Brasil, e temos jogo da Libertadores ainda, essa semana. E agora nós vamos falar sobre o nosso Campeonato Paranaense. Campeonato Paranaense que apresentou aí uma grande surpresa no último final de semana. O Maringá, depois de ter vencido o Curitiba aqui no Willie Davis em Maringá, venceu por 2-1, até achei que aquele gol que o Curitiba fez no segundo tempo seria fundamental para que o Curitiba tivesse um ótimo resultado jogando na capital. Não foi o suficiente e jogando em Curitiba o time do Maringá obteve sua classificação para a final do Campeonato Paranaense. O time do Maringá, por méritos, chega à final do campeonato. Um time muito bem montado,
Marquinhos? Claudemir Sturion, treinador, o presidente, o Zebrão. Só 4 anos que eles têm de existência. Só. Alguns atletas que enchem os olhos ver jogar. É o Max, né? Mas eu vou dizer assim, o Maringá, ele é um time comum. Nós estávamos analisando essa semana com a Comissão Técnica do Arapongas, para montagem já de um time para 2015. Bom centroavante, um meio de campo. Então, mas são jogadores experientes, entendeu? Não vão dizer assim, refúgio de time e tal. Não, são jogadores que tarimbados, que conhecem o Campeonato Paranaense. Então, o mérito do Maringá foi isso, foi montar um time barato, com jogadores experientes, com média de idade de 26, 27 anos, né? E com um treinador que conhece a fundo o Campeonato Paranaense, que é o Claudemir Sturion, que foi treinador do Arapongas na segunda divisão. Está indo para o Foz do Iguaçu. Dependendo do projeto, da Série D e tal, que o Maringá vai. Mas o Claudemir é conhecedor de todos os times da região, de como se joga e como tem que jogar. O Maringá joga duro, joga em velocidade. Tem que jogar duro e velocidade. Isso que ele sempre fala. E ele fez o gol contra o Curitiba lá na capital em velocidade. Saiu em contra-ataque, né? E ficou praticamente 3 contra 3. E o Cristiano, que é um centroavante fofinho, né? Que jogou a segunda divisão pro Maringá, foi pro Mato Grosso, foi dispensado lá do Mato Grosso e voltou pro Maringá e 9 gols no campeonato. Então, o futebol dá voltas. E o Maringá empata em Curitiba 1-1 e se classifica para a final para jogar com quem? O Londrina parece-me que está copiando o nosso Palmeiras, né? Nada e morre na praia. Foi a Curitiba jogar com o Atlético, o Sub-23 do Atlético. Aliás, que está revelando já o Atlético propositadamente, na minha opinião, ele já monta essa equipe para disputar o Paranaense, justamente para revelar alguns jogadores. Ele tem outra equipe na Ferroviária de Araraquara, para onde o nosso Cid Crey, que foi esse diretor de futebol nosso, foi para lá. Exatamente. Ele foi contratado pelo Atlético justamente para organizar a Ferroviária, porque o Petagre ele quer manter o Sub-23 no Paranaense, um outro time na Ferroviária para jogar A1 do Paulista, para vender jogador lá no Campeonato Paulista, e o Atlético titular para jogar o Brasileiro e Libertadores, lógico, se tiver, e Copa do Brasil. Então é um projeto ambicioso, né, audacioso no caso, porque ele tem praticamente 60 a 70 jogadores no plantel. Isso custa muito dinheiro, né? Então é um projeto que o Atlético está dando certo. Fez a final do ano passado contra o Curitiba, perdeu, e esse ano está aí brigando. Já fez o 3-1 contra o Londrina, e se jogar fechadinho, dificilmente ele perde o jogo. Novidade de hoje. E tem uma novidade enorme pro jogo contra o Londrina. Amanhã é o jogo contra o Londrina. E vai fortalecer o time. É a presença do nosso o homem das festas. Imperador? Imperador, vai jogar. O Imperador Adriano vai jogar em Londrina. Hoje saiu já saiu nas rádios da capital e também no aperitivo pro jogo. Adriano joga contra o Londrina. Dá 30 mil pessoas no Estádio do Café. Eu acho que vai dar uma grande renda, só que eu acho o Londrina criou uma dificuldade muito grande para ele. Jogou com 10 desde o primeiro tempo. Mas 3-1 é muita coisa. Sim. É muita coisa. Dele para direto ele tem que fazer 3-0 e é muito difícil. Não é fácil, não. Mas o futebol é uma caixinha de surpresa, né? Vamos ver. Se de repente faz 2 gols lá no primeiro tempo, não dá pra... Arapongão. Tá difícil, mas estamos aí. Eu acho que jogo fundamental contra o Cianorte, né? Agora contra o Operário domingo, né? Esse domingo agora contra o Operário e no outro domingo contra o Cianorte lá. Então o jogo chave para nós é esse agora contra o Operário. Que não adianta a gente jogar mal e depender do resultado contra o Cianorte lá. A gente tem que fazer o resultado agora contra o Operário nesse domingo. Porque o resultado do jogo entre Toledo e Cianorte, a gente já sabe qual que vai ser, né? Pois é, e que depende do Cianorte, se eles vão honrar a camisa. A gente sempre pensa isso, né? Porque eles também não querem despedir do campeonato com mais 2 derrotas, né? O fato é que a gente tem que fazer a nossa parte aqui, Marcos. Sim, não depender do Cianorte na última rodada, que vai ser muito perigoso. Eu acho que o resultado de 2-2, perdendo por 2-0, alcançou o empate lá em Toledo, foi um ótimo resultado. Já estava no prognóstico, um empate pelo menos lá contra o Toledo. Então foi bom. E agora tem que fazer o dever de casa e ganhar também do Operário aqui, como os outros 2 jogos contra o Cianorte e contra o Toledo que nós ganhamos em casa. Tem que ganhar, né? E a presença do torcedor vai ser fundamental,
né? Acho que se der 3 mil pessoas ali, já agita, já dá um murmurinho ali que o adversário vai pesar isso aí na hora do jogo. Eu acho que é a hora de você, torcedor do Arapongas, comparecer ao estádio. Nós temos que sair daquela ladainha de 1.000, 1.200, 1.500, 1.400 torcedores que a gente teve nos últimos jogos, e agora sim a gente ir lá, o torcedor fazer a presença que o torcedor sempre teve presente nos jogos do Arapongas. Eu acho que agora é o momento de apoiar a equipe, para que, se a gente tiver um resultado positivo, e depender do resultado lá entre Toledo e Cianorte, a gente sai do estádio domingo classificado. Não é com isso, certeza. E o futebol é difícil. Estamos nessa situação, com um campeonato diferente esse ano, né? Uma regra diferente, infelizmente não deu certo. A mescla de jogadores jovens, mais jogadores jovens e alguns experientes não deu certo. Né? Infelizmente não tem que ser meio a meio, não tem jeito. Então, para 2015 nós já estamos tentando alguma outra coisa. Ajudar o Adir com um grupo de empresários aqui da cidade para ajudar ele, e o Adir está gostando da ideia, mas primeiro vamos manter esse time na primeira divisão e contamos com o torcedor em campo para torcer com a gente. Desde o início eu confiei muito no trabalho do Adir. Confio no trabalho da seriedade. Muito sério. Ele já deu mostras de que é um dirigente sério e que não veio aqui para estar fazendo dívida, para deixar a equipe numa situação difícil e nem para roubar o Arapongas. A verdade é que ele veio, ele investe aqui em Arapongas e ele tem que ser valorizado por isso. Eu confio muito na diretoria e nos gestores do Arapongas que vão deixar o Arapongas na primeira divisão, e o ano que vem vai estar com o Arapongas, e a gente vai montar ainda uma equipe forte para o ano que vem, para que a gente... O ano que vem é um outro momento. Sim. Esse foi um campeonato atípico, onde que por causa da Copa nós tivemos que se sujeitar a um campeonato com uma programação totalmente provavelmente diferente. Provavelmente ano que vem vai ser o mesmo, porque o Estatuto Torcedor, ele diz que ele tem que ter pelo menos 2 campeonatos com o mesmo regulamento. Então, provavelmente ano que vem, não sei que mude alguma coisa, mas provavelmente ano que vem vai ser nesse formato também. Tudo bem. Então, acredita muito no Arapongas, né? Tem que acreditar, né? A gente está ali já há 5 anos junto com a Adir, a gente tem que acreditar sempre, né? Eu sempre falo uma coisa, que aquelas pessoas que torcem contra, eu sempre falo, temos patrocinadores da cidade, nós temos pessoas da cidade envolvidas. O Adir é dono do clube, ele não tá, como se diz, não veio roubar o clube, ele é dono do time, tudo que entra é dele, né? Ele que põe lá 250 mil por mês, ele que põe 1.500.000 por campeonato, né? Então a gente tem que confiar nele, tem que acreditar nele, tem que ajudar ele, né? Se a gente quer ter o futebol na cidade. Então, as pessoas que falam mal, que não querem nem saber o que é que acaba, eu sempre falo uma falta de respeito para quem ajuda o Arapongas, o Tita, né, o Sérgio da Aravel, o Fernando da Incoflex, né? Tem diversas pessoas que ajudam a gente aqui, e essas pessoas, é uma falta de respeito, são araponguenses, são da cidade, está ajudando, todo mundo quer ter o futebol, né? Então, a gente precisa de mais gente ajudando. Quem não gosta, deixa a gente trabalhar, deixa a gente fazer, porque a alegria do povo, a alegria das pessoas é o futebol, e ainda mais dentro da cidade. Então, deixa a gente trabalhar quietinho, bonitinho. Quer criticar, critica construtivamente. Agora, chegar já a falar pro outro lado, não dá. Né? Então, deixa a gente fazer o futebol bonitinho, que a gente é honesto, a gente é direito, a gente gosta do que faz e faz por prazer, né? E o Adir também faz por prazer, porque ele tem um outro serviço, ele tem outra atividade. O futebol, para ele, é hobby. Então, por isso que está dando certo. E vai dar certo, com certeza. Muito bem. Vamos ver se semana que vem nós estamos falando do Arapongas já classificado aqui. Se tudo der certo, vai ser isso. O otimismo é grande e, quiçá, na semana que vem estaremos falando que Arapongas estará na primeira divisão do futebol paranaense do ano que vem. Vai estar sim, com certeza. Certeza. Marcos, muito obrigado pela sua presença. Louco, rapaz. Estamos encerrando o nosso programa. É um prazer. Há muito queria tê-lo aqui no nosso programa já. Mas que nem diz, a gente acaba deixando os amigos para depois. Não, é certo. Uma hora vem, não podia esquecer, né? Mas com certeza é uma satisfação, como disse já aqui. E você tá aqui dando continuidade ao trabalho do Maurinho muito bem, né? E você é um puro conhecedor do esporte, é uma enciclopédia também. Eu vi a pasta que ele guarda os recortes, e tem que guardar, colocar na memória. Tem que colocar, fazer um mural para as pessoas, para as crianças saberem que o Arapongas foi muito bom no basquete, no judô,
é muito bom no bolão, Exatamente. é muito bom em várias categorias. No Paraná, quando se ouvia falar em Arapongas no basquete, o povo tremia. Quando vinha a delegação de Arapongas do judô em Londrina e Maringá, o pessoal tremia, porque o Arapongas ganhava tudo. Então isso aí tem que ter a memória, tem que ter ali um lugar lá no departamento de esporte, ali no bolão, para todo mundo que ir lá e ver o que Arapongas foi no esporte. História, ela se guarda, ela não se apaga. Essa é a grande verdade. Né? Mas, encerrando o nosso programa, a gente sempre dedica o programa a uma pessoa especial, uma pessoa que convive o esporte com a gente, que é uma pessoa que realmente a gente gosta. E eu tive conversando muito com ele no estádio, no último jogo do Arapongas, e além dele ser um patrocinador do nosso programa, é um grande amigo, uma grande pessoa, e você acabou de citar ele aí. E gosta de futebol, é um apaixonado pelo Arapongas. Então, nosso abraço, o programa de hoje é dedicado a você, Tita. É um grande amigo, um patrocinador nosso e uma pessoa muito especial para Arapongas. Um empresário que realmente investe em Arapongas. Obrigado por você ser meu amigo. Um abraço, companheiro.